Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Você vai ver aqui na escritura que seu adversário ele está tentando te confrontá-lo. Seu adversário ele está tentando te desanimar de alguma forma. É porque Deus tem uma grande obra a fazer na sua vida. Seu adversário está te confrontando, tentando te fazer desistir, tentando te fazer parar. É porque o que Deus tem para te entregar nos próximos dias vai muito além, muito maior que os teus sonhos. Neemias capítulo 4, versículo de número 2 diz assim: Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e lhes disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhe a isso, sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o Ammonita, e lhes disse: Ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Queridos irmãos, percebe aqui que Neemias começou a reedificá-la, os muros da cidade sagrada, ou precisamente de Jerusalém naqueles dias. E quando os inimigos percebeu que a obra ia avante, quando os inimigos percebeu que Deus estava concedendo êxito a Neemias na obra que ele fazia, começaram a confrontá-la, começaram a tentar intimidar a Neemias de alguma forma para ver se Neemias desistia da obra que estava fazendo. E por que o adversário estava confrontando? Porque sabia que se Neemias continuasse aquela obra, ele sairia vitorioso da mesma. Os inimigos sabiam que se Neemias desse continuação na obra que ele estava fazendo, Deus lhe fortaleceria para que ele obtivesse êxito na obra que ele estava empenhando. Por isso disseram aqui, esses fracos judeus são os que o ajudavam Neemias na obra. Tentaram intimidá-lo de todas as formas, dizendo, no versículo 3, ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Veja que quando criança, meu pai me ensinou um ditado que eu carrego comigo, nunca esqueço. Meu pai me disse assim, que na vida quando a gente não pode ajudar, atrapalhar, a gente também não pode atrapalhar ninguém. Nesse caso aqui estava intimidando Neemias, confrontando, tentando atrapalhar de alguma forma. Talvez tem pessoas que estão tentando te atrapalhar. Talvez o adversário está te confrontando. Talvez o adversário está tentando te convencer para você desistir. Talvez está tentando te convencer de que não vale a pena lutar por certas coisas, de que não vale a pena dar sequência no que você já começou ou no que Deus está fazendo na sua vida. Talvez o adversário está querendo fazer você jogar a toalha, porque o adversário sabe que se você continuar nessa obra que você está empenhando, Deus ele vai te dar êxito, você mulher, você homem de Deus, você vai sair vitorioso nessa obra. Deus vai te usar, vai fazer uma grande obra na sua vida. Se você continuar nesta obra, certamente algo grande de Deus nos próximos dias vai te acontecer. Se você der continuidade naquilo que Deus confiou nas suas mãos, com certeza você será muito honrado no nome de Jesus. Daqui a pouco você vai estar em segurança através dessa obra, porque essa obra que você está fazendo, vai haver segurança na sua vida da parte do Todo-Poderoso. E o diabo sabe disso. Ele sabe que você vai prosperar. Ele sabe que você vai crescer. Ele sabe que vai haver salvação na sua casa. Ele sabe que essa obra envolve seu sonho. É um sonho que você tem. Ele sabe que essa obra é um plano de Deus na sua vida. Ele sabe que através dessa obra algo grande de Deus vai te acontecer. E como o adversário sabe disso, ele tenta confrontá-lo para fazer com que as pessoas desistam, para fazer com que as pessoas joguem a toalha, para fazer com que elas deixem de sonhar. E tem pessoas que infelizmente aceitam ainda o que o adversário propõe. Você tem que continuar lutando. Você não pode parar. Você não pode deixar o adversário te vencer. Você não foi chamado para ser fraco, para ser fraca, mas para ser forte.
para ser vencida, para ser vencido, mas para vencer, para ser cabeça e não cauda. Aqueles que permanecem, que não jogam a toalha, esses tornarão-se cabeça, sairão vitoriosos. Mas aqueles que desistirem, que jogaram a toalha, voltarão a ser cauda novamente. Olhe para mim, você mulher de Deus, você homem de Deus. Você quer continuar sendo cabeça, tá por cima? Ou quer voltar a ser cauda de novo? Você quer vencer, sair vitorioso? Ou você quer que outro saia vitorioso no seu lugar? Você quer sair como derrotado da história? Você tem que escolher. Ou você luta e sai como vencedor, ou você desiste, joga a toalha e sai como derrotado. Por acaso o Deus o qual servimos te escolheu para ser derrotado ou para ser vitorioso? Para ser fraco ou para ser forte? O Deus que te escolheu não te escolheu para você viver de humilhação, mas para você ser honrado no nome de Jesus. Neemias entendeu isso, e Neemias não deixou se levar por aquilo que estava sendo confrontado. Olha o versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Era um povo de fé, senhoras e senhores que me ouvem. Era um povo corajoso, um povo guerreiro, valente, um povo que não se intimidava com o confronto dos adversários. Era um povo que não deixava se levar pela isca que o adversário estava oferecendo. Era um povo que não se intimidava quando o adversário se levantava contra eles. O adversário se levantava, mas eles continuavam lutando, porque eles entenderam por meio de Neemias, porque Deus era com o mesmo. Eles entenderam que foram chamados para ser fortes. Não estava ali para sair como derrotado, mas como vitorioso. Não estava ali para perder, mas para sair como vencedores. Foi para isso que Deus te escolheu. Tem pessoas me ouvindo agora querendo jogar a toalha. Você é fraco por acaso? Você é fraca? Deixa de ser fraca, irmã. Deixa de ser frouxo, irmão. Não tem coragem de se levantar, de lutar. Vai jogar a toalha agora? Será que vale a pena mais de meio caminho andado? Perder, colocar a perder tudo que você lutou até agora? Jogar pelo ralo tudo que você conseguiu? Todo esforço até aqui foi em vão, foi à toa para você querer desistir? Deixa de ser fraco. Deixa de ser mole. Se levanta, para de ser frouxo, irmão. Para de ser fraca, irmão. Tem gente que me ouvindo agora, querendo abandonar tudo, deixando se levar pelos outros. O adversário está tentando convencer de que você não é capaz, de que não vale a pena, de que não adianta. O adversário está tentando convencer de que você está perdendo o seu tempo, porque ele sabe que se você continuar, você vai ter êxito, Deus vai te dar vitória. O diabo sabe que se você continuar, logo você vai estar seguro, vai estar segura. Logo você vai estar com a vitória nas suas mãos. É por isso que o diabo está tentando convencer alguns. Mas ouvindo Sambalate e Tobias os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Perceberam que as brechas estavam se fechando. Ou seja, os adversários, os inimigos aqui, começou a perder espaço naquela cidade, porque conforme a obra ia avante, os muros iam crescendo, as brechas iam sendo fechadas. E aí os inimigos ficam revoltados, porque eles não tinham mais acesso àquele lugar, não tinham mais acesso àquela gente, não tinham mais acesso àquela cidade. Por isso que tentaram confrontar Neemias para ver se ele desistia. Tentaram confrontar Neemias para ver se ele largava a mão da obra. Tentaram confrontar Neemias para ver se ele desistia da obra que estava empenhando. Como o adversário está tentando confrontar tanta gente que está me ouvindo agora, porque ele sabe que se você continuar, se você permanecer, Deus vai te dar vitória nessa obra. Se você permanecer, Deus vai te fazer forte. Se você permanecer, Deus vai honrar a tua fé. Se você permanecer, Deus ele vai te surpreender com o que ele tem guardado para entregar nas suas mãos. Versículo 15 diz assim: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos que já o saibamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio ou plano deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Houve um momento que os inimigos perceberam que o plano deles estava sendo frustrado, mas o plano de Neemias estava tendo êxito no mesmo. A obra que Neemias estava fazendo, ele estava saindo vitorioso.
A obra que Neemias estava fazendo, Deus estava tornando Neemias, esse povo, cada vez mais forte, para que ele saísse vitorioso na obra que eles estavam empenhando. Veja, Deus frustrou o plano dos inimigos, Deus frustrou aqui o plano dos adversários, mas essa obra que Neemias estava empenhando era plano de Deus na vida dele, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Olhe para mim, você vai deixar o diabo frustrar os planos de Deus na sua vida? Você, mulher de Deus, você, homem de Deus, que está olhando para as circunstâncias, querendo parar, querendo desistir, querendo jogar a toalha por conta do confronto, porque o adversário está tentando te intimidar, porque o adversário está tentando te parar, tentando te convencer que não adianta, tentando te convencer que não vale a pena, tentando te convencer que você não vai chegar a lugar algum. Olhe para mim, a quem você está ouvindo? Ao Todo-Poderoso ou ao adversário? Quem te escolheu por acaso? Quem foi que te amou primeiro? Quem foi que te chamou? Para algumas pessoas está pensando em desistir. Para algumas pessoas está pensando em parar, abandonar a fé e jogar tudo pelo ralo. Deus frustrou os planos dos inimigos para honrar a fé de Neemias. Deus frustrou os planos dos adversários para que a promessa dele se cumprisse na vida de Neemias e para que Neemias saísse vitorioso na obra que ele estava fazendo. Mas o diabo tentou fazer Neemias parar, tentou fazer Neemias desistir, confrontou Neemias, tentou intimidá-lo, tentou fazer Neemias jogar a toalha, porque ele sabia que lá na frente, se Neemias continuasse, Neemias sairia vitorioso. Por isso tentou confrontar Neemias, tentou fazer Neemias desistir de todo jeito. Mas o povo tinha ânimo para trabalhar, como diz no final do versículo 6. Neemias e o povo estavam todos na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo espírito. Ali o objetivo era um só, era lutar e sair vencedores, sair vitorioso, porque eles sabiam de quem estava crendo. E sabiam que se eles não desistissem, eles obteriam êxito na obra que estavam empenhando. Finalizando no versículo 19. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados longe um dos outros. Veja, grande e extensa é a obra. Por isso que o diabo tentou para eles, por isso que o diabo tentou confundi-lo, por isso que o adversário aqui tentou intimidá-lo, tentou fazer ele desistir, tentou fazer ele jogar a toalha. Por quê? Porque a obra era grande e extensa, e eles eram corajosos e tinham ânimo para trabalhar. Tinha ânimo para trabalhar, a obra era grande e extensa, ou seja, era grande a obra de Deus nesse lugar, era grande a obra de Deus na vida dessa gente. E como os adversários sabiam, tentou fazer ele desistir de todo jeito. Por isso que está querendo fazer você desistir, por isso que está querendo fazer você parar, por isso que está querendo fazer você abrir mão da obra, por isso que está querendo fazer você jogar a toalha. E aí eu pergunto a você: você vai desistir por causa dos adversários ou você vai permanecer para a obra de Deus na sua vida ser feita? O que vale mais a pena desistir, colocar tudo a perder que você lutou até aqui, mais de meio caminho andado, ou permanecer e ter a fé honrada? O que vale mais a pena? Coloca na balança, vê se vale a pena desistir. No lugar em que ouvide o som da trombeta, para ali correi a ter conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Neemias fala: a obra é grande e extensa, estamos longe um do outro, que a obra era grande. Cada lugar da obra havia um grupo de gente trabalhando, mas Neemias falou: quando ouviu o som da trombeta, venham todos para juntos adorarmos ao Todo-Poderoso, porque o Senhor, nosso Deus, é quem peleja por nós. Se você continuar, Deus vai pelejar por você. E Deus pelejando por você, é a certeza de que você sairá vitorioso nessa obra que você está empenhando. Mas se você desistir, quem vai pelejar por você? O adversário pode vencer no seu lugar. Depende de você permanecer, Deus estando contigo, você ser vitorioso, ou você jogar a toalha e deixar o adversário te vencer. O que você prefere? Vencer ou ser vencido? Sair vitorioso ou jogar a toalha e deixar o adversário prevalecer na sua vida? Pense nisso. Faça uma escolha. De que lado você está? Do lado dos fortes ou do lado dos fracos? Você é ou não da fé? Você é daqueles que desiste fácil ou é daqueles que não joga a toalha, que luta até obter êxito, até alcançar a vitória? Quem você é? Fraco ou forte? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.